Ah. Bom dia, pessoal. Em nome de Deus, da Constituição Federal, declaro aberto essa reunião ordinária no dia de hoje, 8 de maio de 2025. Peço à vereadora, peço para o amigo Roberto fazer a leitura, vou fazer a chamada dos presentes. Bom dia a todos e todas, sejam todos e todas bem-vindos a esta casa. De forma formal, gostaria de chamar aqui Netinho, presente. Nildo, presente. Kete, presente. Dãozinho, presente. Roberto, presente. Valéria, Tati, presente. Elias, presente. Obrigado, senhor presidente. Eu passo a palavra para a vereadora Kete para fazer a leitura do versículo bíblico. Peço que todos fiquem de pé, por favor. Bom dia a todos. Quero compartilhar com vocês nesta manhã a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Coríntios 13, de 4 a 8. O amor ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja nem se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. O amor, ele nunca perece. Então eu trouxe esse versículo hoje porque ao meditar nele, Deus me mostrou o amor, o quanto ele é incondicional. O amor eterno que as mães oferecem. E como elas, através da paciência e do carinho, suportam, creem e esperam pelos seus filhos. Por isso, o amor de uma mãe se compara ao amor de Deus. Bom dia a todos. Peço à senhora Caroline que leia a ata da última reunião. A ata da sessão extraordinária realizada em 30 de abril do ano 2025, sob a presidência do senhor vereador João Batista Tomé Eloy. Às 11 horas do dia 30 de abril do ano 2025, realizou-se no plenário Metódio Gomes da Silva, nesta Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde, uma sessão extraordinária, convocada pelo excelentíssimo senhor presidente desta casa, João Batista Tomé Eloy, para apreciação do projeto de lei de número 3, que dispõe sobre a ouvidoria da Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde e dá outras providências oriundo deste legislativo, e dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 1, que dispõe sobre os procedimentos de acesso à informação no âmbito da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação. Projeto de resolução de número 2, que dispõe sobre as informações públicas e pessoais, e projeto de resolução... repetido, projeto de resolução número 2, que dispõe sobre os princípios, as diretrizes e instrumentos do governo digital no âmbito da Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde, e projeto de resolução número 3, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, no âmbito da Câmara Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde. Verificado o quórum pelo primeiro secretário, o senhor vereador Roberto Alves de Lima, o senhor presidente João Batista Tomé Eloy deu por aberto essa sessão em nome de Deus e da Constituição Federal e solicitou a leitura do expediente
que constou do projeto de lei de número 3, anteriormente citado, o qual, após a leitura, o senhor Dr. Jorge Márcio Pereira, consultor especializado encarregado pelo tratamento de dados pessoais, fez uma pequena explanação sobre o teor do projeto em discussão, que ao ser colocado em discussão para uso da palavra pelos nobres vereadores, em palavras comuns, os mesmos expressaram já ser um tema de conhecimento para todos. E em seguida, o projeto de lei de número 3 foi encaminhado às comissões para análise e parecer, sendo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento apresentaram pareceres orais favoráveis ao projeto de lei número 3, que colocados os pareceres orais favoráveis e projeto de lei de número 3, que dispõe sobre a ouvidoria da Câmara, em votação foram estes aprovados à unanimidade. E em seguida constou da leitura dos projetos de resolução de número 1, 2 e 3, /2025, anteriormente citados, os quais foram explicados pelo consultor especializado e encarregado pelo tratamento de dados pessoais, Dr. Jorge Márcio Pereira, onde os senhores vereadores fizeram perguntas ao mesmo sobre o teor das resoluções, sendo as perguntas respondidas e explicadas. Após a discussão e debate dos projetos de resolução em pauta, o senhor presidente perguntou aos senhores vereadores se teriam mais alguma dúvida, obtendo uma resposta negativa. E sendo o senhor presidente João Batista Tomé Lói, colocou o projeto de resolução de número 1, o projeto de resolução de número 2 e o projeto de resolução número 3, já citados no início desta, em votação. E os mesmos foram aprovados à unanimidade. E como ninguém mais usou a tribuna e não havia mais nada a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos os parlamentares e encerrou esta sessão. E como nada mais consta, a presente ata vai assinada pelo presidente e primeiro secretário. Santa Cruz da Baixa Verde, em 30 de abril do ano 2025. A ata chegando em minhas mãos, coloco ela em votação. Quem for de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Ata aprovada por unanimidade. Essa será aquela que leia aí os requerimentos dos novos vereadores. Da vereadora Maria da Penha, nós temos duas indicações. Indicação de número 2. Indico à mesa ouvir o plenário Metódio Gomes da Silva e cumpridas as formalidades regimentais de praxe, que seja feito um apelo ao senhor prefeito municipal, Dr. Ismael Quintino Leite de Souza, no sentido desse providencial necessário para que seja criada a Casa Azul em nosso município, sendo um centro de apoio a pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, um local de referência para mães e pais de crianças com TEA, ou um projeto de construção sustentável e ainda que seja dado o nome de Casa Azul Vereador Danda Gaia. Justificativa. A Casa Azul é uma proposta de centro de atendimento integral para pessoas com autismo, visando oferecer serviços de saúde, educação e apoio psicossocial para indivíduos com transtorno do espectro autista e suas famílias. É uma resposta à necessidade de um espaço de atendimento integral e multidisciplinar para pessoas com autismo e suas famílias. Objetivos: oferecer atendimento integral
proporcionar acesso a serviços de saúde, educação e apoio social para pessoas com autismo. 2. Promover a inclusão social, fomentar a integração das pessoas com autismo na sociedade mediante atividades de educação e conscientização. E 3. Apoiar as famílias, oferecer orientação, apoio emocional e recursos para as famílias de pessoas com autismo. Santa Cruz da Baixa Verde, Maria da Penha dos Santos Gaia, vereadora. O requerimento chega em minhas mãos. Pergunta a vereadora Kate se ela quer fazer uso da palavra para fazer a justificativa oral. Fique à vontade. Bom dia a todos. Gostaria de saudar meus colegas vereadores, saudar a plenária, em nome das mães atípicas que se encontram aqui hoje. Muito obrigada pela presença. Então, eu trago essa Casa de Leis hoje 2 indicações, que se enquadram dentro da Lei Berenice Viana, que é um marco, para as famílias que têm criança com autismo. Ela não só abrange, favorece a criança, mas a família como um todo, e nós precisamos adaptá-la em nosso município. Então, essa lei, ela é federal, Já algumas cidades já possuem a Casa Azul. Então, ela favorece as famílias que têm crianças com autismo, com deficiência. Eu sou professora, estou afastada, mas continuo como professora no meu perfil e me considero uma professora atípica, porque muitas crianças com autismo já passaram pelas minhas mãos. Então, a Casa Azul, ela visa cuidar da família com terapias exclusivas para as crianças e terapias exclusivas para toda a família. O modelo de atendimento da Casa Azul é um modelo do Ministério da Saúde. A Casa Azul, ela visa cuidar da família, trabalha a aceitação e a inclusão, quebra o preconceito e leva todo o conhecimento para toda a sociedade no que diz respeito ao autismo. A sociedade, como um todo, precisa quebrar esse preconceito. E a nossa cidade já passou do tempo, de se atualizar e implantar todas essas leis da Berenice Viana no nosso município. Muito bem, vereadora. Parabéns pela sua iniciativa. O requerimento da vereadora coloco em votação. Roberto, como é que você vota? Parabéns, Kate. A gente sabe que no Brasil inteiro é crescente essa questão de crianças especiais. Então, os municípios têm que ir se adequando, têm que ir buscando formas de atender tanto as crianças quanto os pais e mães, porque as crianças especiais, elas de fato têm que ter uma atenção, e a gente sabe que o pai e a mãe que tem criança especial sabem o quanto se tem que se desdobrar dia a dia para poder dar atenção. Então, é necessário, o município de Santa Cruz, mais uma vez quero parabenizar a Kate e meu voto é sim. Muito bem, vereador. Vereador Valéria, como você vota? Bom dia a todos, quero parabenizar a Kate e em nome aqui Maria José, Natana, sejam todos bem-vindos, tá? E dizer parabéns, isso é uma iniciativa muito boa, que a gente sabe a luta da mãe atípica, que nós somos duas, também o presidente também é um pai atípico, também a gente sabe a luta como é também, e meu voto é sim. Muito bem, vereadora. Vereadora Tati, como você vota? Bom dia a todos presentes. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Kate pela iniciativa. A gente sabe a necessidade do cuidado, não só para a criança, mas que esse cuidado se estenda também à família. É muito importante isso, porque é aquela história, quem cuida de quem cuida. Os pais, eles precisam de um acompanhamento, de uma orientação, de um tratamento psicológico, até para entender melhor a patologia e a necessidade da sua criança, do seu filho.
Então, meu voto é sim. Parabéns, Ketty. Muito bem, vereadora. Vereador Elias, como se vota? Voto sim, senhor presidente. Muito bem, Netinho. Parabenizar o vereador. Muito bem, vereador Nildo. Bom dia a todos, bom dia à mesa, em nome do presidente. Eu quero saudar o plenário, em nome da minha esposa Amanda, dar boas-vindas às mães atípicas que estão aqui presentes e pessoal do conselho também aqui, meu bom dia. Parabéns, vereadora, pela iniciativa. É necessário, é preciso, né? É claramente perceptível que o número de diagnóstico de crianças com esse problema cresceu, vem crescendo. Já pesquisei e vi que não tem dados ainda registrando a crescente, mas eu creio que de 2019 para cá, que foi o último censo, já vai mostrar essa crescente. E é hora de acordarmos com essa nova realidade e darmos as mãos e ajudar as crianças e as pessoas que cuidam. Fala, tá? Eu voto assim. Muito bem, vereador. Vereadora Ketty. Com certeza, meu voto é sim. Parabéns, vereadora, parabéns aos novos colegas. E realmente, o nosso município vem crescendo muito e quem convive nas escolas, como eu, como Ketty, a gente vê esse crescimento. E também, assim, através das ações dos governos, principalmente do governo municipal, através de fazendo diagnósticos, né, identificando, porque antes não era feito esses diagnósticos, e agora que estão sendo feitos nas escolas, a gente constata um crescimento muito grande. E quero parabenizar aqui também todos os vereadores. Agora em abril, né, nós tivemos o Abril Azul, né, em homenagem a crianças autistas, e eu vi aqui a preocupação de cada vereador em trazer um requerimento, né, uma indicação, todos a fim de melhorar a vida das crianças autistas. E agora vejo a nova colega vereadora também trazendo aí, preocupado também com os pais, com a família, né? Como a vereadora Valéria falou, também sou um pai atípico, quero cumprimentar todas as mães atípicas, e nós que convivemos diariamente com crianças especiais, sabemos as dificuldades que é ter uma criança especial em casa. Os cuidados são dobrados, o tempo também que a gente tem que ter com eles, né? E agora há pouco conversando também com o Ketty sobre uma lei que tem aí de pais autistas que são funcionários, né? Que a lei permite que o pai ele tenha até 50% de redução da sua carga horária, justamente para cuidar do seu filho, né? E hoje o município, quero parabenizar o município, porque o município está atendendo essa lei, né? Eu mesmo sou um pai beneficiário, como eu conheço vários outros pais, mães que são beneficiados. Cabe à mãe ou pai que trabalha fazer seu requerimento, né? Se for um funcionário público municipal, procurar a sua secretaria de origem, né? E desde que, dependendo da necessidade, pode ir até 50% de redução. Isso é um benefício, né? E como o Nildo falou aí, temos que dar as mãos, né? Porque hoje pode ser com o seu vizinho, amanhã pode ser com você. Pode ser um filho, pode ser um neto, né? Então o que a gente deve fazer é dar as mãos e um ajudar o outro. Então, mais uma vez, parabéns, vereadora, pela sua indicação. Kelly, pode continuar. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação de número 3. Indico à mesa, ouvido o plenário, Metódio Gomes da Silva, e cumpridas as formalidades de praxe, que seja feito um apelo ao senhor prefeito municipal, Dr. Ismael Quintino, a vereadora Maria da Penha dos Santos Gaia, no uso de suas atribuições legais, submete a essa Casa de Leis a seguinte indicação. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que realize um estudo de viabilidade no município de Santa Cruz da Baixa Verde acerca da concessão da redução da jornada de trabalho para servidores públicos municipais,
que sejam pai, mãe, cônjuge, curador ou responsável legal de pessoa autista ou com deficiência, sem prejuízo dos seus salários. A presente indicação tem por objetivo atender às solicitações feitas por mães, pais que têm filhos com deficiência e a adequação do nosso município, que se adeque ao atendimento atual do Supremo Tribunal Federal para que os servidores estaduais e municipais também tenham direito à redução de jornada de trabalho, por analogia ao que está previsto no Estatuto do Servidor Público Federal, Lei nº 8.112 de 1990. A Lei 8.112 teve alteração no parágrafo 3º do artigo 98 pela Lei 13.370 de 2016, que prevê o direito da redução de jornada do deficiente que seja extensivo ao servidor que tem cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Por se tratar de uma lei federal, não se aplica direto aos servidores municipais, mas pode ser usado por analogia quando o município tiver omissão em relação a esse direito. Logo, é de extrema importância que nosso município tenha uma lei que ratifique esse direito para nossos servidores. Tal direito não se trata de um benefício, mas sim condições para que os pais possam dar aos filhos ou outra pessoa sob sua responsabilidade um tratamento eficaz com a presença do núcleo familiar. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito de receber a proteção da sociedade e do Estado e a assistência necessária para tornar as famílias capazes de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos da pessoa com deficiência. Desta forma, solicito a elaboração e envio desta lei de competência exclusiva do Poder Executivo Municipal para esta Casa. Maria da Penha dos Santos Gaia, vereadora. O requerimento da vereadora chega em minhas mãos. Passo a palavra para fazer a justificativa oral. Mais uma vez, bom dia a todos. Como Kelaine já leu na justificativa aqui, a lei ela já existe do Estatuto do Servidor Federal. A Lei 13.370/2016, ela foi reformulada. É uma lei que garante a redução da jornada de trabalho para os servidores públicos. Sabemos das dificuldades que uma mãe e um pai enfrentam ao levar sua criança que tem autismo ou algum outro tipo de deficiência para a fonoaudióloga, para a médica, para o fisioterapeuta. E geralmente essa mãe, que ela é servidora pública, ela não tem esse tempo para levar sua criança para o médico. E cuidar de uma criança autista requer tempo e a criança precisa dos cuidados tanto do pai como da mãe ou da pessoa que tem a curatela daquela criança. Então, a lei já existe, então a gente vai pedir ao excelentíssimo senhor prefeito que ele adapte no nosso município e esses pais ou pessoas que tenham curatela dessas crianças com autismo tenham direito à redução de jornada de trabalho. Muito bem, vereadora. Coloco o requerimento da vereadora em votação. Roberto, como você vota? Eu voto sim, senhor presidente. Valéria? Eu voto sim. Tati? Voto sim. Elias? Voto sim, senhor presidente. Netinho? Voto sim. Nildo? Eu voto sim, senhor. E Kennedy? Eu voto sim. Mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa. Como eu falei anteriormente, já existe essa lei federal, mas o município ele deve regulamentar aqui no nosso município. Mesmo porque, como eu falei para vocês anteriormente, a Secretaria da Educação ela já está atendendo essa lei, Alguns funcionários que solicitaram já foram atendidos, mas regulamentando fica melhor, porque aí abrange a todas as secretarias. Eu vou pedir só 2 minutinhos aqui, que a secretária quer falar comigo aqui bem rapidinho. Eu volto já.
continuando, requerimento da vereadora foi aprovado por unanimidade e peço a Kelly que continue lendo aí o requerimento. 04, né? Requerimento da vereadora Tatiana Magalhães. Requerimento número 51. Requeiro à mesa, ouvido o plenário Metódio Gomes da Silva e cumpridas as formalidades regimentais de praxe, que seja feito um apelo ao senhor prefeito municipal, Dr. Ismael Quintino, no sentido desse providencial necessário para que seja feita a pavimentação da rua José Edson Alves de Lima. Justificativa oral, Tatiana Santos Magalhães, vereadora. E, juntamente com o requerimento da vereadora Tatiana, é o requerimento de número 52. Requeiro à mesa, ouvido o plenário Metódio Gomes da Silva e cumpridas as formalidades regimentais de praxe, que seja feito um apelo ao senhor prefeito municipal, Dr. Ismael Quintino, no sentido desse providencial necessário para que seja feita a pavimentação da travessa José Gomes de Sá. Justificativa oral, Tatiana Santos Magalhães, vereadora. O requerimento da vereadora chega em minhas mãos. Passo a palavra para ela fazer a sua justificativa oral. Fique à vontade, vereadora. Obrigada, presidente. Fui procurada, né? Me procuraram moradores de ambas as ruas e aí relataram a dificuldade de acessibilidade nos tempos de chuva, nos tempos mais secos, a poeira. E eu venho aqui em nome dos moradores de ambas as ruas fazer um apelo ao prefeito para que seja feita a pavimentação dessas ruas e assim oferecer uma qualidade melhor de vida para eles. Obrigada. Muito bem, vereadora, parabéns. Esperamos que em breve essas ruas, ou grande parte de ruas aqui, sejam pavimentadas, né? Visto que o prefeito divulgou essa semana uma verba aí liderada pela governadora, justamente para ser investido em calçamento. Então acho que a hora é essa dos vereadores solicitar mesmo. Parabéns. Roberto, como você vota o requerimento da vereadora? Eu voto sim. Valéria? Eu voto sim. Táquio? Voto sim. Elias? Voto sim, senhor presidente. Betinho? Voto sim. Nildo? Voto sim, senhor presidente. Kete? Parabéns, Pátria, eu voto sim. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ainda bem? Pronto, continue. Requerimento de número 53. Requeiro à mesa, ouvido o plenário Metódio Gomes da Silva e cumpridas as formalidades regimentais de praxe, que seja feito um apelo ao senhor prefeito municipal, Dr. Ismael Quintino, no sentido desse providencial necessário para que seja feito o calçamento de pedra bruta no sítio Serra dos Nogueiras, em frente à residência de Nildo do Piano. Justificativa oral, Valéria de Moura Lima, vereadora. Requerimento da vereadora Valéria chega em minhas mãos. Passo a palavra a ela para ela fazer a justificativa oral. Bom dia a todos mais uma vez. E como o presidente já falou aí, como já tem uma verba aí, né, para também pavimentações aí, espero que o excelentíssimo possa ver também várias ruas aí que estão realmente com necessidade grande, essa questão. E aí, o que eu trago hoje que é o sentido ali em Serra do Nogueira, em frente à residência de Nildo Piano. Espero que todos os vereadores possam votar no meu requerimento. Obrigada. Muito bem, vereadora. Parabéns pela iniciativa. Roberto, como você vota o requerimento da vereadora? Voto sim. Valéria? Eu voto sim. Tati? Eu voto sim. Gostaria de parabenizar a Valéria. Ontem estive por ali, pelaquela região. É um sítio bem povoado, né? Sítio que Nildo mora também.
E é importante porque é questão de acessibilidade, minha gente. Essas pessoas que moram na zona rural, elas precisam ter uma segurança melhor nessa questão do tráfego, né? E parabéns, Valéria. Elias, Voto sim, senhor presidente. Netinho, Voto sim, senhor presidente. Nildo, Eu voto sim, senhor presidente. Kedi. Parabéns, Valéria, eu voto sim. Requerimento da vereadora aprovado por unanimidade. E quero passar para vocês aqui, né, que acabei de cobrar mais uma vez. Como na última reunião foi feita a cobrança aqui, né, de uma resposta sobre esse requerimento. Estive lá na prefeitura, tive com a pessoa responsável e eles me prometeram que estavam fazendo a resposta. Como eram muitos, não sabia se dava tempo de chegar. E acabei de falar agora com a Adriana, ele me disse que agora, daqui a pouco chega essas respostas desses requerimentos, né? Que nada mais justo do que a prefeitura dar uma resposta. Aqueles que já foram feitos, vim dizer que já foi feito, aqueles que estão fazendo, justificar que estão sendo realizados, e aqueles que não foram feitos ainda, dizer por que não foram feitos e qual o prazo que irão fazer, né? Então, em breve, estará aqui, não sei se hoje, mas na próxima reunião pode ter certeza que estaremos lendo aqui a resposta da prefeitura referente a esse requerimento, que é um ato legal, que é uma forma do vereador atender os pedidos da população, né? E é dessa forma que a gente chega até o executivo solicitando e que seja resolvido esses problemas, né, que o vereador é o político mais próximo da população, logo é também o mais cobrado, né, pela população. E a gente precisa também dar essa resposta à população que nos pede esses benefícios. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse requerimento. Kelaine, ainda tem? Não, né? Então agora vai ser lido os projetos. Não, eu só vou passar, que já foi apresentado para as... Isso, fica à vontade. Então, pela ordem, o projeto de lei complementar número 9, que altera o Código Tributário. Pronto, esse projeto ele foi apresentado na última reunião, né, 15 dias atrás. Durante esse período tivemos as reuniões das comissões, foi bastante discutido. Hoje a reunião atrasou um pouquinho justamente por causa desse projeto. É um projeto muito importante para o nosso município, mas também um pouco complexo, né? E aí chegamos em um acordo, em consenso comum, né? E aí, como esse projeto é um pouco grande, já foi lido na outra reunião. Ele se trata de um refis, né? É uma forma da prefeitura estar incentivando as pessoas que devem aos cofres públicos referente a impostos, principalmente a IPTU, a serem incentivados a quitar essas dívidas, né? E assim terem os seus nomes limpos, né, no município e ficarem aptos a fazer transferência, vendas de imóveis e etc. E, ao mesmo tempo, contribuir também para o desenvolvimento do nosso município. E sabemos que os municípios pequenos, eles vivem praticamente do IPTU e de outros impostos que contribuem muito pouco para o município. Então, é uma forma do executivo atrair os contribuintes que estão com dívidas para quitarem as suas dívidas, né? Tem alguns incentivos, desde parcelamentos a negociação de multas, né, juros, e aí é um incentivo para as pessoas procurarem resolver suas dívidas. Então esse projeto ele já entra hoje em votação, e aí as comissões já se reuniram, mas ficou o parecer para ser dado depois que houvesse algumas mudanças. Então agora eu pergunto ao presidente da Comissão de Legislação, meu amigo Elias, se está apto a dar o parecer. Fica à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado. Primeiramente aqui quero cumprimentar a todos os colegas na pessoa de Sua Excelência, senhor presidente,
Quero cumprimentar aqui também todos os presentes, cumprimentar aqui a categoria dos conselheiros, na pessoa do meu primo Gleison. E o projeto, como de fato Sua Excelência falou, foi bem discutido, mas a ideia é que se caminhe para frente, a ideia é que a gente consiga aprimorar as realidades ao nosso município. É interessante que o projeto hoje, depois de se porventura aprovado, consiga em parcelar até 36 vezes, eram 12 vezes, vai para 36, e dar uma isenção a uma categoria, a algumas pessoas, e o parecer favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Vereador Nildo, como você dá seu parecer? Mais uma vez, bom dia ainda. Como foi colocado pelo nosso presidente da Comissão de Legislação, em redação final, o vereador Elias, o projeto traz inovações, traz atualizações no cenário da nossa arrecadação tributária, né, da questão do IPTU, traz aí benefícios importantes, que é importante frisar. A gente vê isenções dadas a pessoas com doenças, portadores de doenças, prevê até 50% do desconto desse IPTU, e vemos aí também essa adequação aos demais municípios. Outros municípios já está em vigor esse projeto, esse processo, e temos aí também um cuidado em retirar alguns nomes de pessoas que estão com nomes aí na dívida ativa, com nome sujo, por conta de dívida, e com base nisso é que o meu voto é favorável. Muito bem, vereador. Parabéns. O outro vereador da comissão, Natanael, nosso amigo Natan, teve um imprevisto, ele não pôde vir hoje, justificou a sua falta cedo, mas eu espero que ele traga o seu atestado. Mas, por 2 votos, o parecer da comissão de legislação é favorável. Agora eu passo a palavra para a presidente da Comissão de Orçamento, Valéria Braz, como você dá seu parecer. Como já foi debatido, esse projeto aí, como o presidente falou, é bem complexo, mas meu voto é favorável. Muito bem, vereadora. Vereadora Enquete, como você dá seu voto? Meu voto é favorável. Vereador Netinho. Meu voto é favorável. Muito bem, parabéns. E a Comissão de Orçamento, voto favorável, parecer favorável. As 2 comissões deram os parecer favoráveis. Agora coloco o projeto em votação. Roberto, como você vota o projeto? Eu voto sim, senhor presidente. Valéria, como você vota o projeto? Eu voto sim. Tati? Eu voto sim. Vereador Elias? Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem. Netinho? Eu voto sim, senhor presidente. Nildo? Eu voto sim, senhor presidente. Kete? Eu voto sim, senhor presidente. Por 7 votos, o projeto foi aprovado por unanimidade. E abre a pauta para o outro projeto, se não me engano, o número 10, né? O Calani, passa aí o projeto, por favor. Assim, foi falado aqui, mas eu vou citar aqui as pessoas que vão ser beneficiadas com alguns tipos que possuem esses tipos de doenças, né? Eles podem ter até 50% de desconto no seu imposto. São pessoas portadoras de AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, inclusive monocular, contaminação por radiação, doença de Paget em estados avançados, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondilortrose anquilosante, nem tinha ouvido falar dessa doença, fibrose cística, rancenias, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, câncer, neoplasia maligna,
casos que eu acabei de falar, paralisia irreversível e incapacitante, tuberculose ativa. Essas pessoas portadoras dessas doenças, elas têm agora o direito de redução dos seus impostos até 50%. É mais uma novidade aqui na lei, além, como o vereador Elias falou aí, do parcelamento de 12, agora pode ser até 36 parcelas, né, o parcelamento da dívida. Lembrando que tem todo o processo, né? Processo amigável, e aí se a pessoa não quiser fazer o processo amigável, a prefeitura ela vai poder também cobrar a sua dívida na justiça. Então, quem deve ao município, acredito que vai ser notificado para ser resolvida essa questão. É só isso que eu quis esclarecer. Quem tiver alguma dúvida, nos procure ou procure a prefeitura. Pode continuar. Pronto, em sequência temos o projeto de lei complementar de número 10, que altera a lei municipal 545 de 2022, que dispõe sobre a classificação dos níveis de progressão vertical dos profissionais do magistério público do município. Pronto, esse projeto de lei já foi dado os pareceres, né, lá na reunião das comissões. Né? E eu vou ler, é pequeno, eu vou ler para que o pessoal que está aqui, quem está em casa, que não assistiu a outra reunião, fique entendendo de que é que se trata esse projeto. Né? Fica revogado o artigo 4º da Lei Municipal número 545 de 2022, que definiu como parâmetro inicial de piso salarial a necessidade de curso superior de licenciatura plena para o professor. É que antes, o piso salarial ele vinha para o magistério. Né? Uma lei foi criada em 2022, ele diz que a partir de janeiro de 2024 o piso não começaria mais do magistério, e sim da licenciatura plena, fazendo com que o professor ele perdesse 20% da sua gratificação, que foi tirado 10 já em 2022 e os outros 10 estavam previstos para ser tirados agora em janeiro de 2024. Porém, o município não tirou, mas que o artigo continuava na lei. E aí agora a gente, o executivo mandou para cá revogando esse artigo, onde que o piso salarial do município continuará valendo o magistério. Então, do magistério para a licenciatura, o professor continuará recebendo os 10% de gratificação, que antes era 20%, agora vai ser 10%, porque foi tirado de 2022 os outros 10%. Ficam estabelecidos os critérios de progressão vertical elencados na Lei Municipal número 383 de 2015. Então é sobre isso, sobre esse assunto o projeto, as comissões já aprovaram, já deram os pareceres favoráveis, agora eu coloco em votação. Roberto, como você vota o projeto? Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Valéria? Eu voto sim. Muito obrigado. Tati? Voto sim. Muito obrigado. Elias? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Netinho? Voto sim. Muito obrigado. Nildo? Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Kete? Plenamente favorável ao projeto, senhor presidente. Muito obrigado. Projeto de lei aprovado e artigo revogado. Isso traz uma alegria muito grande para a categoria dos professores, porque o professor ele vivia numa angústia achando que esses 10% a qualquer momento poderia ser retirado do seu salário. Né? E aí agora, esse artigo a partir de hoje ele está revogado. Projeto aprovado. Pronto? Quer passar os aqui? Matéria do executivo legislativo chegamos ao final. Apenas eu tenho 2 convites, Vossa Excelência quiser agora, no final da reunião. Faça agora. Nós temos um convite da ADESUL Baixa Verde à Câmara, que a Associação de Desenvolvimento Rural Sustentável da Serra da Baixa Verde, ADESUL Baixa Verde,
tenho a honra de convidar Vossa Senhoria para participar do seminário de apresentação do projeto Sementes do Futuro, Cuidar para Florescer, 2025-2030, que será realizado na cidade de Triunfo. Sua participação é de grande importância e contamos com sua valiosa presença. O que? Seminário de apresentação do projeto Sementes do Futuro, Cuidar para Florescer, dia 28 de maio de 2025, das 8h30 às 11 horas, na Sociedade Triunfense de Cultura, o Clube de Triunfo. Marcelo Henrique, coordenador da ADESUL. Eles trouxeram o convite, pedem a confirmação de presença com uma vaga. Tá certo? Pronto, e aí fica aberto aqui aos novos colegas vereadores, quem quer se indicar para ir essa vaga assistir. Eles querem a confirmação depois, tá bom? Pode ser um vereador e também pode ser uma vereadora, viu? É uma vaga somente. Pronto, continuando, temos o convite da programação do mês mariano da nossa paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Como o tempo está corrido, é o convite para todos, né? Eu vou somente especificar a data do dia 10 de maio, que é sábado agora, tá certo? Os noiteiros são Prefeitura Municipal e Câmara Municipal, às 18 horas, tendo início com o terço na Prefeitura. Às 19 horas, a celebração da missa na matriz, tá certo? E temos o envelope de contribuição dos vereadores, tá bom? Depois eu posso deixar com algum vereador responsável, quem quiser contribuir. Eu acho que eu vou deixar com o Dãozinho, que eu sempre deixo com ele, tá bom? Mas isso é vereador não, viu? Os funcionários da Câmara. Os funcionários já, nossa programação tá lá, uma torta maravilhosa já para vocês comprarem, tá certo? Lá vão ver a torta. E Dãozinho também vai contribuir com uma. Pronto, Dãozinho. Tá bom, recado dado. E aí, gente, assim, eu agora reforço o convite, né? Seria muito interessante todos os vereadores estar presentes, né? No próximo sábado. Logo após a missa também teremos o projeto da Prefeitura, que é a Seresta na Praça, né? E teremos uma seresta aí no parque de evento com a cantora Lila. Então, é um sábado bem animado aí, né? Vamos participar da missa e depois da seresta aí. Ajudando também com as questões religiosas e arrecadação de fundos para a igreja. Então fica a critério de vocês a quantia. Aí fica a critério de cada um, né, a doação. E que a envelope vai ficar aqui na Câmara até amanhã, né? Se alguém não quiser dar hoje, pode dar amanhã, ou até mesmo no dia, antes da missa, tá bom? Cada um fica à vontade para dar a quantia que desejar e que sentir no coração. Sem mais para o momento, encerro o primeiro expediente e iniciamos agora o segundo expediente, ou o grande expediente, como falamos, né? Factando a palavra aqui, a vereadora Ked, você tem até 15 minutos, fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia a todos mais uma vez. Eu agradeço a presença de todos, né? Agradeço a Deus por mais um dia. Queria saudar aqui as meninas do Conselho Tutelar, em nome da minha amiga Lúcia. Agradecer a presença da esposa de Nilton, que sempre está aqui, né, nos alegrando com a sua presença. E em nome dela eu estendo o agradecimento a todos presentes. Gostaria de saudar a mesa em nome do senhor presidente Dãozinho, e minhas palavras serão breves. Irei somente agradecer ao senhor prefeito pelas ações realizadas durante esses meses, né, como a inauguração da cozinha comunitária. O avanço, ele é visível. Pedir ao senhor prefeito que continue na luta pela inclusão e que as políticas públicas, né, saiam do papel. Não adianta só nós vereadores estar trazendo as indicações, os requerimentos, né, para a Casa Legislativa e ficar só no papel. Nós precisamos, né, que essas políticas públicas elas saiam do papel e venham para a nossa realidade. Solicitar também, queria pedir a Kelaine que solicite a
através de ofício, à Secretaria de Assistência Social, que nos mande a essa casa quantas crianças com autismo ou com deficiência tem cadastrada, né, no nosso município. Então, sem mais para o momento, eu agradeço, senhor presidente, e bom dia a todos. Muito bem, vereador. Parabéns pelas palavras. Passo a palavra ao vereador Nildo. Você tem até 15 minutos. Fique à vontade. Mais uma vez, agora boa tarde. Falta 10 minutos. Bom dia. Alguns reconhecimentos. Primeiro reconhecimento, a inauguração da cozinha, como o Cat falou. Já estava na hora, né, pessoal? Já estava nas últimas, o pessoal que depende dessa questão da alimentação. Vimos aí agora algumas implementações diferentes, melhorias, né, com certeza. E é isso, é um avanço chegando aos poucos, né? Mas vemos aí, anunciado pelo próprio gestor, a questão de uma verba, a liberação de uma verba do Estado, né, da governadora do Estado, para calçamento. Esperamos ver acontecer o mais breve possível. E por hoje é só isso mesmo, não tenho mais o que falar. Passa a palavra aí, senhor presidente. Muito bem, vereador. Parabéns pelas palavras. E agora passa a palavra ao vereador Netinho. Você tem até 15 minutos. Fica à vontade. Bom dia a todos os colegas vereadores e ao público aqui presente. E agradecer a Deus também por mais esse momento. Parabenizar a gestão pela abertura da cozinha comunitária. A gente cobrou, né? Fez aquela cobrança. Acho que devido a isso também agilizou mais um pouco o projeto. E também desejar um feliz dia das mães para todas as mães aqui presentes, em especial também para minha mãe, para minha esposa, minha sogra. Bom dia a todos. Muito bem, vereador. Parabéns. E realmente, vereador, isso é importante, né? O vereador ele tem que cobrar mesmo. Eu mesmo admiro o vereador quando ele faz a cobrança certa, né? E quando a gente é atendido também, a gente tem que chegar e parabenizar a pessoa, né? Então é isso. Eu vi realmente a cobrança que vocês fizeram no momento certo. E aí, eu sempre defendo, eu acho muito importante em qualquer gestão, qualquer governo ter a oposição, né? Porque a gente percebe no município que não tem oposição, geralmente a administração ela se acomoda. E a gente vê isso aqui em municípios bem próximos da gente. Então é muito importante a gente fazer essas cobranças e mesmo os vereadores também da base, como a gente vê aqui, temos que cobrar sim, porque o nosso objetivo é atender às necessidades da população, né? Então, parabéns. Passa a palavra ao vereador Elias, você tem até 15 minutos, fica à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez quero aqui cumprimentar todos os presentes, cumprimentar os colegas, na pessoa de sua excelência. E de fato hoje eu quero iniciar parabenizando o nosso prefeito pela reabertura da cozinha comunitária. Inclusive estive ontem lá prestigiando, mas aí vou fazer das palavras do novo vereador Joaquim Neto as minhas. No caso, acredito que a reabertura dependeu muito da nossa forma de atuação e é para isso que serve o vereador. Para mim, eu falo por mim como sempre, vereador não é vereador do prefeito nem contra prefeito, vereador é vereador do povo. E naturalmente, uma hora ele vai se indispor contra o prefeito, se for preciso, ou pelo menos essa é a minha função e eu faço isso com muita alegria. Eu estou aqui para representar as pessoas que acreditaram no meu trabalho e quando a gente achar que está precisando, a gente vai sim cobrar e quando a gente vê que está fazendo, a gente vai sim reconhecer. E aproveitando, infelizmente, nesse ponto, quero dar continuidade à minha fala, no sentido de que às vezes, infelizmente, as pessoas ou algumas pessoas foi quem não desmontaram o palanque e ainda estão usando de política para atrapalhar o povo. Essa é a grande verdade. Por que eu vou dizer isso? Em outra ocasião, e aí já entra o que Sua Excelência falou, a questão dos requerimentos. Inclusive na última sessão eu falei sobre os requerimentos, a gente havia apresentado 50 requerimentos e quase nenhum deles, ou se nenhum, foi respondido. E é um direito do vereador, isso é nossa função, e a gente tem essa prerrogativa de exigir, inclusive
O requerimento de informação é crime se o prefeito não apresentar, e que todos nós sabemos disso. Mas, infelizmente, a coisa não anda como a justiça determina. Mas, vamos continuar. Apresentei um requerimento para que se fosse feito, pedindo que se fosse feito roços das estradas como um todo. E até dei como referência aqui as estradas da Bernarda. E aí tudo bem, quando nas minhas andanças passei lá e vi que estava sendo roçado. Pô, fiquei muito feliz, de verdade, porque o serviço da gente, pelo menos a nossa ideia é prestar o serviço a todo mundo. E aí, com toda a humildade que eu tenho, não tive nenhum receio, nem ganhei para isso. Reconheci que o prefeito tinha feito o serviço e fiz um vídeo parabenizando. Mas, infelizmente, interessantemente, eu soube ontem que uma pessoa, eu não vou citar o nome dela por questão ética, e na verdade não sei se isso é certeza absoluta. Então, assim, quando eu não tenho a certeza, eu não gosto de falar mais do que eu conheço. Mas se eu soubesse de certeza, eu não teria nenhum desgaste, não teria nenhum empecilho em citar o nome da pessoa, porque eu trabalho com a transparência. Quando eu fiz o vídeo agradecendo, reconhecendo que o prefeito está trabalhando, o camarada que trabalha com o prefeito mandou parar o roço. Aí eu digo, meu Deus do céu, como é que pode? Porque eu tinha feito um vídeo agradecendo. E aí é coisa de se estranhar, pode ter certeza. Mas de fato o roço foi parado, isso é fato, o roço foi parado. E aí disseram, não, foi parado porque Lica fez um vídeo parabenizando o prefeito e mostrando que o roço estava sendo feito. Porque na ideia, infelizmente, de algumas pessoas que não trabalham com política, trabalham assim com politicagem, as pessoas elas são capazes de quase tudo para chegar ao topo. E algumas pessoas são capazes de fazer o mal só para prejudicar alguém. Porque talvez na cabeça dessa pessoa ela tenha dito, não, se foi feito o roço e Lica pediu, é como se ele tivesse o mérito. Mas aqui a gente não trabalha com mérito, não. A gente trabalha para prestar o serviço. E todo mundo sabe que quem faz o serviço é o prefeito. Quem tem o caixa, quem tem o dinheiro é o prefeito. A gente aqui, todos nós fazemos requerimentos. Mas aí chegou ao ponto da pessoa dizer, acredito que, espero que seja mentira, mas não tenho como provar. Chegou ao ponto da pessoa dizer, não, vamos parar o roço que Lica, se quiser, continue. E aí eu pergunto àquelas pessoas do outro lado da Bernarda, principalmente aquelas que votaram no prefeito. As pessoas estão sendo vítimas, vamos dizer assim, impedidas de ter um serviço realizado por conta de uma mesquinhez de uma pessoa. Porque quando eu chego, e aí eu sou muito franco, quando eu chego eu digo, pô, parabéns, que bom. Então é o cara se sentir prestigiado e terminar o serviço. Quando da outra gestão que a gente pedia um roço ao prefeito anterior e ele liberava a gente, e eu digo isso não com arrogância, nem com prepotência, mas digo isso com orgulho. Todas as pessoas que tinham roço, tinham estrada para fazer, a gente pedia que se fizesse. Por quê? Porque é um direito das pessoas. Inclusive, quem conhece aqui a Bernarda, geograficamente quase que metade é localizada na Paraíba. Mas a grande maioria são cidadãos santacruzenses, aqueles que votam aqui, que fazem tudo aqui, que pagam imposto, que tem todos os seus serviços, quase que nem anda em Manaíra, que é a cidade vizinha. E a gente prestava o serviço dessa maneira, para todo mundo. Infelizmente eu fiquei muito triste com essa notícia de que o roço tinha sido parado, porque eu tinha feito um vídeo agradecendo. E aí eu quero dizer a essa pessoa, se porventura tenha falado isso, para mim, tanto faz o prefeito ter atendido o nosso pedido, ou ter atendido o pedido de outra pessoa, mas para mim o importante é o serviço ser feito. Então assim, eu espero que essa mensagem chegue até o prefeito. Espero que ele, como é uma pessoa que a gente sabe que é uma pessoa maravilhosa, espero que ele não compactue com esse tipo de posição. E se ele quiser saber quem é a pessoa, volta a dizer, não tenho como dizer se a pessoa falou com toda a verdade, se é verdade ou se a pessoa disse. Mas a pessoa disse até quem foi que falou essa história. Isso particularmente me deixa triste nesse sentido. Outra ocasião também, uma pessoa me procurou e pediu que a gente tentasse ver um pipa d'água. E aí ela me falou que, em uma ocasião, falou com alguém sobre essa questão do pipa, e o cara, ele não me citou o nome, mas a pessoa que falou para ele disse que pô, mas tu não votou no nosso prefeito, como se isso fosse uma questão ligada à outra. E claro que não, gente, isso é um serviço público, isso é uma coisa que é necessária para todo mundo.
A beleza da democracia é que o povo é quem decide quem governa ele. 50+1. Porém, a beleza maior da democracia é que aquele que ganha, ele tem a obrigação como um todo. Por isso que a gente bate muito no princípio da legalidade, da imparcialidade. E aqui nós não somos vereador de quem vota na gente, nós não somos prefeito de quem vota na gente, nós somos prefeito de todo mundo. E quando a pessoa pede um pipa d'água, é que ela está precisando, e o cara dizer, não, mas tu não votou no nosso prefeito, tu não tem direito à água. Isso é triste, isso particularmente eu fico triste. E volto a dizer, eu tenho certeza absoluta que o prefeito não sabe disso, mas isso eu disse em outra ocasião, conversando com o antigo prefeito. Eu disse, embora não seja sua culpa, mas a sua responsabilidade. Escolha bem sua equipe. Porque se você botar uma equipe ruim, você vai morrer na praia. Dando continuidade, já que Sua Excelência falou, na próxima posso até apresentar esse requerimento, mas quero aproveitar aqui o momento. Estou dentro ainda do meu prazo. Quero aqui aproveitar o momento e fazer um convite, até uma forma de convite. A gente tem até a prerrogativa de convocar, mas não é isso. A gente quer trabalhar alinhado. Quero fazer um convite aqui ao nosso secretário de Agricultura. A gente está vendo que a seca está aí na nossa porta. Quem trabalha no campo, quem vive no mato principalmente, quem cria seu animal, sabe a dificuldade da escassez de água, de comida e tudo. A gente está aí em maio. Hoje a gente está vendo coisas que acontecem geralmente em outubro, novembro. Ou seja, a gente está chegando aqui na beira do abismo em relação à questão da seca. E eu queria aqui pedir ao nosso secretário, se porventura quisesse vir conversar com a gente, ou que mandasse aqui algum mecanismo, o que é que a Secretaria de Agricultura está fazendo sobre esses assuntos, o que é que está desenvolvendo. Eu sei que hoje existe um pipa na prefeitura, a gente sabe que um pipa não é suficiente para atender a nossa demanda. Então será que não tem possibilidade de tentar fazer uma parceria e conseguir mais um outro pipa? Então assim, a gente precisa que o nosso secretário de Agricultura, porque às vezes a gente fala muito do prefeito, mas o município é dividido em pastas, então cada um tem sua responsabilidade. Nesse sentido eu chamo a responsabilidade aqui do secretário de Agricultura, que nos traga as formas aqui, o que está fazendo, o que está tentando implantar, o que está pelo menos pensando em implantar a respeito de que a gente minimize ao máximo essa questão da seca, que é um fato que a gente vive e vamos viver enquanto o Nordeste for Nordeste, como se diz, mas que o poder público ele ganha para isso, para desenvolver ações, mecanismos, para que possa minimizar o problema das pessoas, principalmente as pessoas que vivem na zona rural. E só para terminar, não menos importante, pelo contrário, talvez muito mais, essa semana a gente teve 2 tristes incidentes, vamos dizer assim. Infelizmente, um assassinato de uma criança, 14 anos, eu não conhecia, mas aqui me solidarizo com todos os familiares. E também tivemos uma tentativa de homicídio em Jatiuca. Então assim, isso numa semana para uma cidade pacata feita de Santa Cruz, isso é muito, pelo menos é muito assustador. Isso demanda talvez onde o poder público possa, com ações, prevenir esse tipo de acontecimento ou reduzir. Claro que enquanto a gente vive em sociedade vai haver crime e tudo, mas enquanto mais a gente fizer isso, no sentido de reduzir isso, é melhor. E por que eu falo isso? Porque, infelizmente, eu não lembro de tempos que houve um assassinato contra uma criança, um menino com 13, 14 anos e uma criança. Então, assim, isso reflete na nossa sociedade que está chegando, por isso que a gente tem que se atualizar em alguns pontos, naturalmente, mas a gente também tem que ver essa questão da segurança. E, infelizmente, quando vem o progresso, vem drogas, vem roubos, vem outros atos com o próprio progresso. E a gente vê isso quando uma criança perde a vida, isso é muito triste. E aí, como eu trabalhei um tempo nessa área de segurança, a Polícia Militar, ela desenvolve um projeto bacana, chama-se ProERD, um projeto onde os policiais preparados para esse tipo de ação, eles vão nas escolas, conversam com as crianças, com os adolescentes a respeito da questão de drogas, porque infelizmente a gente tem hoje uma ferramenta muito importante, muito boa, mas às vezes utilizada para o mal, que é a internet. Quando, acho que aquilo, talvez só os mais novos, mas a gente que é um pouco mais velho, quando a gente era 15 anos, a gente era um menino velho besta. Pelo menos eu era um menino do sítio, que não sabia não tinha nem convívio com drogas, não sabia o que era isso. E hoje, infelizmente, uma criança com 10 anos, ela sabe o que é cocaína, crack, K9, J7. Então, assim, isso reflete e é uma pauta que a gente tem que ter esse cuidado. A prevenção ainda é o melhor remédio.
Quero aqui também aproveitar e marcar o Instagram da governadora, que a governadora parece mais uma blogueira, porque eu nunca vi na minha vida. Tudo ela faz vídeo, mas não faz uma ação efetiva, senhora governadora. E por que eu digo isso? Infelizmente hoje a polícia ela é barrada para protocolo. Você tem que gerar números e não gera efetividade. Quando você às vezes vê uma pessoa, vem da roça com a faca, vem do serviço, às vezes é apreendido, leva para a delegacia, um constrangimento, algo muito que talvez não fosse isso o sentido da segurança. O Estado não está aqui para fazer esse tipo de situação não. Mas uma questão de prevenção sobre as drogas, talvez sim isso seja uma grande prevenção. Fala em protocolo, não melhora a condição de trabalho, do policiamento. Então assim, é algo que a gente tem que pensar. E esses eventos, de fato, me chamam a atenção, e não quero me estender muito, mas é algo que a gente tem que pensar. O nosso município tem que trabalhar nessas ações de prevenção, principalmente na área de segurança. É isso, para isso, só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria... Pois não, fica à vontade. Eu queria aproveitar o ensejo, já que o vereador Elias levantou alguns assuntos importantes. Primeiro ponto, a questão dos requerimentos. Observem que eu só coloquei 2 requerimentos desses 56, se não me engano, 58, só tem 2 meus. Justamente por conta desse descaso do Poder Legislativo, do Poder Executivo, quanto a responder às nossas solicitações, aos nossos requerimentos. E aí eu percebo que a teoria é muito diferente da prática, vereador. Na prática a gente tem que usar as ferramentas que a oposição tem. A oposição tem. A única ferramenta que de fato é eficaz é o celular, é o vídeo. Veja que a resposta veio da Cozinha Comunitária. Demorou, mas veio. Requerimento faz-se vereador de situação. E aí o vereador já tem contato com o prefeito e diz, tá para sair tal obra, faz o requerimento e divide o mérito comigo. Aí então eu não adoto mais a questão do requerimento. Eu quero informar que meus requerimentos vão ser vídeo. Quando eu perceber que a situação de fato está calamitosa, eu vou lá, faço o vídeo, mostro à população, peço apoio popular. Estou pronto para levar as pedradas dos haters, dos críticos, dos que não desarmaram os palanques. Mas eu vou desempenhar o meu papel com as armas que tenho. No ponto da questão da governadora, eu também corroboro com o entendimento do policial e vereador Elias, porque sentimos na pele a questão de protocolos. O Estado cobra do policial protocolo, mas não quer combater a criminalidade onde de fato acontece. Vimos recentemente, acho que uns 2, 3 meses atrás, uma operação Lei Seca aqui em Santa Cruz, que tinha um aparato policial. Eu duvido ter pegado um noiado. Muita gente teve moto apreendida, foi constrangida pelos policiais. Infelizmente eles estão ali cumprindo o papel dele, cumprindo ordem, a ordem vem de cima. É hora de despertarmos, está chegando aí a política para governo. Vamos tentar mudar, uma mudança. Era só isso. Muito bem, vereador, muito bem, vereador Elias. Veja só, Elias, eu acredito. Bom, o que a gente pode fazer quanto ao secretário de Agricultura é fazer um convite. E com certeza, eu tenho certeza que ele vai aceitar. A Câmara vai emitir um convite para que ele venha na próxima reunião, porque também eu acho muito pertinente, né, o momento que nós vivemos, e saber o que é que a Secretaria da Agricultura já está fazendo para anteceder esses problemas da seca aqui no nosso município. E uma delas, principalmente, é justamente a falta d'água, né, que com certeza vai ser grande aqui no nosso município. A questão também do seguro safra, né, ainda domingo tivemos lá na Associação da Salgada, ele foi um dos pontos solicitados pela comunidade, né, para ampliar o número de pessoas beneficiárias de seguro safra. Então tem várias questões que podemos tratar justamente com a Secretaria de Agricultura. Então a Câmara não vai fazer o convite para ele, né? Essa questão da violência, também o município ele tem que tomar frente, fazer campanhas, sou a favor, e não é de hoje, né? Em outros anos, aí, o ano passado mesmo, eu fiz essa cobrança aqui. As escolas são muito importantes nesse processo, mas também tem que ter o apoio do Executivo, né, em ações concretas. O PROERN, lembro-me que em 2011, 2012, quando eu fui diretor da escola,
trouxendo também esse projeto da Polícia Militar, foi muito bom, até a professora e policial Kaline, que trabalhou com a gente, nós vimos o avanço, a melhoria, né? Principalmente nesses jovens adolescentes que estão aí sendo induzidos por alguns adultos, né? Para ser introduzido nesse meio, as drogas, a distribuição, e presenciamos assim um crescimento aqui no nosso município, né? Gabrielzinho, como era chamado, foi meu aluno também, uns 3 anos. Infelizmente ele nunca terminava o ano porque estava envolvido com outras pessoas que não queriam nada, né? Acho que acredito que o pessoal do Conselho Tutelar já fizeram algumas ações em relação a isso também. Era aluno que começava o ano, quando era no meio do ano desistia. E infelizmente as más companhias levou no que aconteceu agora, né? Infelizmente a polícia está investigando e com certeza irá descobrir os autores e os responsáveis. E o mais importante, quem está por trás? Quem está por trás desses adolescentes? Eu posso ter certeza que tem gente por trás aí. Então é isso. Eu também sou a favor e estou esperando a Secretaria de Educação chegar, acho que ela está viajando, chega de hoje para amanhã, para se planejar essas ações. Eu acredito que a melhor forma é a conscientização. E a educação, a saúde, a assistência social tem que estar em parceria, né? Passo a palavra para a vereadora Tati, você tem até 15 minutos. Fique à vontade. Obrigada. Mais uma vez, né? Bom dia. Boa tarde já. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por mais uma reunião, mais um dia que a gente discutindo melhoria e demandas do município. Gostaria de parabenizar todas as mães. Estamos aí no mês de maio. É um mês que a gente se comemora, né? A data desse ser sem igual. E em nome dos moradores do sítio de São Bento, Gavião, São Domingo, Baixa do Porco, eu quero agradecer ao prefeito pela conclusão do roço nesse setor. Pegando aqui a pauta das crianças com autismo, né, e com deficiência, eu venho sugerir à Secretaria de Saúde e ao prefeito que seja feito um levantamento sobre essas crianças e as medicações que essas crianças usam, para que essas medicações cheguem em uma demanda que possa suprir a necessidade do município. Vez ou outra, uma mãe me procura falando sobre a falta, né? Que está faltando tal medicação, não sei o que e tal. Então, que possa ser feito um levantamento. A gente vê que o número cresceu, mas que a gente possa acompanhar, né, dando essa assistência a essas crianças. Eu, por exemplo, eu conheço uma criança que a despesa com essas medicações é alta. Então, se o município tem, a família recorre, né, ao município. Então, que seja feito esse levantamento para a gente tentar suprir essa necessidade, né? E é sobre isso, por hoje é só. Muito obrigada. Muito bem, vereadora, parabéns pelas palavras. Passa a palavra à vereadora Valéria, você tem até 15 minutos. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Quero agradecer o pessoal do Conselho Tutelar e os demais presentes, a bancada, e parabenizar, sim, lógico, a gestão estava lá onde presenciei, muito bonita a organização da abertura novamente, né, para devolver a cozinha comunitária mais que merecida à população, claro, e também dizer o empenho que eu vi ontem, o corre, que estava lá ontem também, a vereadora que estava lá ontem, a gente viu os corres da menina para tentar suprir, dar atenção a todos, e fomos todos bem auxiliados lá. E desejar também um feliz Dia das Mães, né? A todas mesmo, e também a mim, claro. E ter um bom dia e uma boa tarde, lógico. Muito bem, vereadora, parabéns pelas palavras. Passa a palavra ao vereador Roberto, você tem até 15 minutos, fique à vontade. Boa tarde a todos e todas. Em nome do presidente, saúdo os nobres colegas vereadores e vereadoras. Em nome de Letícia e do Conselho, saúdo a todos os presentes a esta casa. Inclusive, senhor presidente,
dentro dos meus 15 minutos, eu gostaria de estender aqui a fala. Se algum dos conselheiros se encontra aqui gostaria de fazer alguma fala, tem aqui a minha permissão. Hoje ainda não, viu? Oi? Hoje ainda não. Em relação a quem? Se você quiser. Como os Está outros. passando a palavra para vocês. Se alguém quiser falar, dá a palavra. Pronto. Eu gostaria de falar sobre o 18 de maio, né? A gente estava falando de violência, falando de Gabriel, né? Então, é sabido que o Conselho fez o que pôde em relação a Gabriel, né? Mas tem coisa que foge do nosso controle, né? Então, o 18 de maio também é outro dia de luta, né? Que é em relação à prevenção. E é isso que a gente tem que correr atrás, minha gente, da prevenção. Vocês falaram aí do PROERD, é um programa que realmente ajuda os jovens, né, os adolescentes, e que a gente tem que lutar por esses projetos, não é isso? E em relação à prevenção do abuso sexual, vocês não têm os dados, mas nós temos, né? E é um dado alarmante. O abuso sexual em Santa Cruz da Baixa Verde é uma coisa assim que é inacreditável, uma cidade do tamanho da nossa. Então a nossa luta é grande em relação a isso. É uma luta sigilosa, né? Que é o que nos compete, né? Que tem que ser sigilosa. Mas a gente realmente precisa da ajuda de vocês, desse interesse em promover, né, essa conscientização. Então a gente conta com vocês. Obrigado. Quero dizer aqui ao pessoal do Conselho que contem com a gente, na medida do possível, que a gente puder fazer e contribuir para que avance os trabalhos, né, na área da criança e do adolescente, no sentido da prevenção dos direitos, enfim, a gente está aqui à disposição e contem com a gente. Continuando a minha fala, eu gostaria de parabenizar o prefeito no sentido da abertura da cozinha comunitária e, ao mesmo tempo, gostaria também de fazer algumas cobranças. É necessário que a questão da manutenção das estradas rurais tem que começar. A gente sabe que ainda nesse ano não começou a manutenção, em exceção a alguns pontos muito pontuais, no sentido do rosto, como o companheiro Elias e Tati falou, mas infelizmente a manutenção é necessária que aconteça. Então a gente está 5 meses do governo e não dá mais para justificar que as máquinas estejam quebradas, né? A prática tem que acontecer. Mesmo sendo líder do governo municipal aqui, eu não posso deixar as cobranças, deixar de cobrar. Porque aqui o prefeito não é meu patrão, não. Aqui eu sou fiscal dele, meu patrão é o povo, é a população, seja da zona rural ou seja urbana. E aí, sem dúvida nenhuma, quero também compartilhar a solicitação dos requerimentos, né? Só que ele possa dar resposta aos requerimentos. E gostaria de dizer a Elias que é o seguinte: recentemente estive conversando com o prefeito referente a essa questão da escassez de água no nosso município. É uma questão de uma preocupação grande, né? Inclusive solicitei a ele já que se articulasse com a Secretaria de Agricultura. Acho que, sem dúvida nenhuma, o município, através da Secretaria de Agricultura, pode, junto ao prefeito, decretar estado de emergência conforme as coisas se agravam mais para frente, para que possa atender a demanda, porque a questão da água, a gente às vezes brinca, né? Dizer que passa um dia sem se alimentar, mas sem comer o feijão, vamos dizer assim. Mas sem a água a gente não passa, não. E aí é uma preocupação do município, seja rural, seja urbano. A gente é um do município que
não tem água do Rio São Francisco. A gente tem aqui o nosso vizinho Triunfo, já tem a água do Rio São Francisco. Eu acho que cabe aí uma alerta para o prefeito e também para o nosso deputado, Luciano Duque, para que ele possa estar dialogando junto à governadora agilidade nesse sentido, que Santa Cruz possa, de fato, ser beneficiada com a água do Rio São Francisco. Então, eu acho que no estado de Pernambuco, eu acho que é o único estado que, de fato, a Compesa não atua por uma questão de, se não fossem os poços rurais, que a gente chama Poços Amazonas, e de pessoas de iniciativa privada, a situação era de calamidade. Então fica aqui a minha cobrança ao prefeito, no sentido mais político, que ele possa se articular junto às parcerias, junto a Silvio Costa Filho, que é hoje ministro, a Luciano Duque e, enfim, a Raquel Lira, para que possa dar uma atenção a essa questão de uma água mais permanente no nosso município. Ainda compartilho a questão da segurança pública, como o nobre companheiro já colocou aí a lista. De fato, essas parcerias têm que existir, e essas parcerias têm que estar interligadas à segurança pública com a questão da educação, com a questão do conceito, enfim. Precisa sim, de fato, o município é pequeno, tem como dar uma resposta mais eficiente nessa questão da segurança pública, coisas que a gente, no passado, droga era só um nome, hoje é uma ação prática que está acontecendo no nosso meio, né, na nossa família. Então, segundo os comentários, é que o uso de crianças e adolescentes para a comercialização dessa questão é grande. Os poderosos, entre aspas, se utilizam essa atividade, utilizando as crianças e adolescentes para essa comercialização. Então, de fato, precisa de uma parceria no sentido de orientação, seja na escola, seja no conselho tutelar, seja na segurança, por palestra, porque a prevenção é onde a gente tem os maiores resultados com eficiência. Seguindo aqui, como já falei, a questão das parcerias, né? Queria sugerir ao prefeito para poder fazer um balanço agora no mês de junho, nesse primeiro semestre, das ações que possam estar sendo desenvolvidas, das expectativas para o ano, né, para o restante do ano, e também, se possível, uma prestação de conta, né, dos recursos, né, das receitas, né, que entram no município, e dos gastos. Assim, se puder ter uma audiência, eu gostaria de solicitar, espero que ele esteja ouvindo nesse momento, ou se não em outro momento, mas que ele, nesse primeiro semestre, ele possa, se não puder, porque já está meio recente, mas ele possa se organizando nesse sentido de fazer uma prestação de conta para a sociedade de Santa Cruz da Baixa Verde. É isso, senhor presidente. No mais, eu só tenho a agradecer a cada um, agradecer a Deus por esse momento, então é isso. Obrigado. Muito bem, Roberto. Parabéns pelas palavras. Para encerrar, gostaria só também de fazer pequenos comentários aqui. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais esse momento de vida aqui nesse mundo. Né, agradecer pela paz, saúde, graças a Deus. Desenvolver meus trabalhos pessoais, profissionais também, que é muito importante. E quero também, como todos fizeram aí, parabenizar, né, tivemos ontem lá na reabertura da cozinha comunitária, um local onde vai desenvolver um trabalho muito importante, né? No início, o objetivo é atender 200 famílias, isso é muito importante para o nosso município. E o que eu achei interessante é que será entregue
a domicílio, né? As comidas, ajudando ainda mais aquelas mães que às vezes não podem sair de casa ou que moram distante. Então isso é muito bom. E cabe a nós continuar fiscalizando, né? Ver realmente se está funcionando. Pelo que falaram lá ontem, serão 3 dias de almoço e 2 dias de janta, né? Estão variando. E aproveitar esse momento para parabenizar também a Secretaria de Assistência Social, né? Pelo empenho. E demorou um pouco, mas graças a Deus saiu, né? Essa reabertura. Dizer também, bom, como eu estou na parte dos parabéns, quero parabenizar também todas as mães, né, pela passagem do seu dia, que será no próximo domingo, mas que esse mês de maio sempre é dedicado a todas as mães, né? A gente sabe a importância das mães na criação, na educação também dos filhos, é muito importante, né? E espero que o município também desenvolva as ações que beneficiem as mães, as famílias, como a gente está vendo aí, que já tem ações aí para principalmente as mães das crianças especiais, né? E continue nesse caminho. Também, falando aí em cima da fala do meu amigo Elias, em a questão do enrosto das estradas. Sabemos, eu já passei muito por isso também, né? Pessoas que na verdade nem estão lá no topo da gestão, mas são aquelas pessoas, a linguagem popular são os babões, né? Eu mesmo, eu admirava a fala de Dr. Fanão, saudoso Fanão, que ele dizia que detestava os babões, né? Pessoas, e é como eu também, eu não gosto. Às vezes eu percebo que as pessoas vêm me elogiar, mas com segundas intenções. Eu gosto daquelas pessoas verdadeiras que chegam e me elogiam, mas também me criticam quando eu estou errado, né? E a gente sabe que essa atitude aí dessa pessoa, se isso aconteceu, pode ter certeza que o prefeito não está sabendo, pelo pouco que eu conheço da personalidade do prefeito, jamais ele teria parado um rosto por conta disso, de maneira alguma, né? Agora, tem pessoas que às vezes se incomodam. Tem pessoas que acham porque a pessoa foi adversário na política, acha que é seu inimigo pro resto da vida. E isso não é verdade. Teve um dia aqui na eleição de 2020 que eu fiz um comentário aqui. Próxima eleição, né? Na minha fala, pedi que os eleitores fossem conscientes, fossem votar, não fossem discutir, brigar com os colegas por causa de política. Porque os políticos não fazem isso. E aqueles eleitores fanáticos fazem. Então, que não façam isso, porque a política chega, passa e a amizade continua. Teve um cidadão que estava assistindo aqui e foi me criticar na rua, né, porque eu fiz essa fala. Acho que ele queria que eu incentivasse a briga, a violência, né? Eu fiquei impressionado com a fala dele num grupo de redes sociais. Então é isso, né? Nós sabemos que na política, na campanha eleitoral, tem aquela questão de cada um querer defender suas ideias ou passar para a população o convencimento de quem é melhor, de quem é pior, mas não passa disso. Passou a eleição, quem ganhou vai governar, quem perdeu vai bater a poeira e se preparar para a próxima eleição. E os eleitores, eu acredito que deveriam fazer a mesma coisa, né? Não ficar criticando as pessoas e respeitar. O respeito é muito importante em todas as áreas, né? Mas eu acredito que se o rosto parou por lá, não foi ordem do prefeito, né? Inclusive, estávamos numa reunião, né, os vereadores da base, quando eu ouvi ele dizer que cada um procurasse suas áreas e trouxesse as demandas, principalmente de rosto de estrada, para que isso fosse feito, né? Quanto às máquinas, já vi essa semana que uma delas já está funcionando, que é a Patrol, né? Já foi feito alguns testes, conversei com o menino, o operador, disse que tinha uma outra coisinha que estava precisando ser reajustado, mas que ela já estaria trabalhando, assim como uma das caçambas já está trabalhando, e eu acredito que a rede escavadeira, uma delas também, já estará ficando pronta essa semana, né? Para que sejam desenvolvidos esses trabalhos. E peço que o prefeito coloque pessoas capacitadas, pessoas que tenham uma visão de coletividade, não pessoas que queiram fazer
o trabalho só aqueles que forem do nosso lado, de maneira alguma, né? Assim como também o carro-pipa. Infelizmente, o carro-pipa ele vem, é como se fosse uma pessoa doente, né? Trabalha uma semana, passou outra semana na oficina, mas que essa semana presenciei o carro-pipa já trabalhando e abastecendo alguns setores, né? Mas que precisa ser intensificado, ser analisada essa situação. Eu acredito que a contratação de um novo carro-pipa para o município seria viável nesse momento. Ouvi também do próprio prefeito que em breve, né, através do nosso deputado Luciano Duque, o município estará ganhando diversos poços artesianos para ser perfurado aqui no nosso município. Acredito que o secretário de Agricultura, quando vier aqui, ele vai nos passar isso aí. Então, são ações que eu acredito que vai ajudar muito a nossa população, né? E quero parabenizar também a gestão na questão da melhoria na área da saúde, né? Hoje a gente vê no hospital, principalmente, na maternidade, tem dias da semana que tem 2 médicos atendendo, isso é muito importante, né? Todos os dias está tendo médico. A questão de remédios também já está sendo controlado, né? Então isso aí a gente vê que está melhorando. Claro, tem que melhorar mais, tem, né? Eu acredito que vai melhorar mais, né? Essa questão também do centro de reabilitação, no nosso município já tem vários especialistas atendendo, mas o objetivo do gestor é justamente colocar eles em um único lugar onde a população possa procurá-los e ser atendido, né? Essa também eu vejo que é uma preocupação constante do nosso gestor. Então, eu vejo que a coisa tem tudo para melhorar, mais do que está hoje, né? Voltando aqui ao pessoal do Conselho Tutelar, quando o Roberto abriu a palavra para elas, eu sei que a primeira coisa que veio na cabeça deles, né, foi a questão salarial, né, a melhoria no salário, porque é o fundamental, é essencial o funcionário trabalhar e ser remunerado e bem remunerado. A gente sabe que a remuneração dos conselheiros estão bem defasadas, né? Já tive várias conversas com o prefeito, né? Ele está também preocupado com essa situação. Além dos conselheiros, tem outras categorias também que estão cobrando esse aumento, né, um reajuste, mas que em breve, para ter certeza, vai ser resolvido, né? Eu acredito que agora, no final de maio, tem uma resposta positiva. Vamos aguardar, né? Como o Lúcio disse, ainda não, né? Mas logo em breve. Mas a gente está preocupado, para ter certeza, eu já conversei com ele também está preocupado com a situação e vai ser resolvido. E o que a gente puder fazer, para ter certeza que nós vamos fazer para melhorar não só a categoria de vocês, mas todas as categorias dos funcionários aqui no nosso município. Então, me dá só um... Pois não, fica à vontade, Lúcio. Em relação ao convite da ADESUL, eu não sei se alguém de vocês já participou de alguma reunião da ADESUL, né? Mas é de muita importância que vai. Eu já participei de muitas e é um projeto incrível, né? Eles fizeram um projeto de 5 anos, agora renovaram mais 5 anos. Então, assim, e nosso município, ele participa ativamente, né? A ADESUL está em alguns dos sítios, pena que não pode estar em todos, né? Em todos os sítios, mas onde eles estão, eles fazem a diferença. Então, é importante que a Câmara se faça presente. É um tipo de apoio mesmo, para que a gente siga junto, né? É isso. Com certeza, a gente vai ter um representante, né? Na primeira reunião que eles fizeram aqui no município, com a assistência social, eu estive presente e vi a localidade que eles atuam e fiquei até triste, né? Porque a Salgada, eles estão saindo lá da Salgada, porque eles disse que já cumpriram as metas lá. Eles já estão se deslocando para outras comunidades, mas com certeza estaremos lá. Então, gente, era isso. Fica mais uma vez aqui o reforço para o convite para o próximo sábado, né, à noite da Câmara, e também já as comemorações do Dia das Mães, né, que será domingo. Então, peço que Deus abençoe todas as mães e cada um de nós procure passar esse dia domingo, quem ainda tiver sua mãe, ao lado de sua mãe, ao lado de sua esposa, né. Quero parabenizar aqui as 3 vereadoras que também são mães, né. E fica aqui todo carinho
da Câmara Municipal com todas as mães do nosso município. Sem nada